Vamos abrir a palavra do Senhor? Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 12 e depois 15 a 18. 2 Coríntios 4, versículo 8 em diante diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Glória a Deus por isso. Que texto tremendo, que texto que nos traz a consonância com aquilo que tantas vezes acontece no nosso coração. Muitas vezes nós estamos passando por situações, por problemas, por aflições, e a gente acha que estamos sozinhos nesse barco. A gente acha que só a gente passa por isso, a gente acha que esse sofrimento é só nosso, que quem mais se cansa no mundo somos nós, quem mais tem problemas no mundo somos nós, as nossas lutas são maiores, são intermináveis, elas nos fragilizam de forma muito poderosa. Esse é o valor de abrir a palavra. Quando a gente abre a palavra, a gente encontra homens, servos do Senhor, grandes e pequenos, os heróis da fé, ou até os anônimos da fé que estão registrados na Bíblia, que passaram por lutas semelhantes à nossa, que passaram por tribulações e que estão nos dando o endereço, estão nos dando o caminho das pedras, estão nos dando as orientações. Olha, vocês vão passar por isso, vocês vão sofrer, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por tudo isso, mas tenham em mente para onde vocês estão indo, tenham em mente o que é que vocês estão fazendo, tenham em mente as coisas muito mais profundas do que aquelas que você pode ver agora. E aí ele vem dizendo: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. É aquela coisa que vem, é aquela situação que chega, mas que não tem o poder de nos destruir, que não tem o poder de nos neutralizar, nos abate. E também seria hipócrita dizer que não nos paralisa muitas vezes, sim, mas isso tudo é momentâneo, isso não pode ser, esse efeito não pode destruir, terminar, romper com a nossa vida de cristãos. Isso não pode paralisar a nossa fé e nem a nossa esperança, nem a nossa salvação no Senhor. Perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. São situações que são provocadas, que chegam a nós, elas nos dão o privilégio, se é que podemos dizer assim, o privilégio de crescermos com Deus, a honra de subirmos mais um degrau. E eu lembro de uma música que eu gosto muito, Rompendo em Fé: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quando nós passamos por provações, quando nós passamos por situações, elas têm o poder de nos fragilizar, sim, de nos abater, de nos entristecer, mas tem um poder muito maior, que é de nos moldar, que é de nos transformar, que é de nos lapidar, que é de nos forjar a imagem de Jesus. E às vezes nós estamos olhando para quem está nos ferindo, ou para a situação que está nos ferindo, ou para o contexto que está nos abatendo, e culpando o contexto, e culpando a situação, e culpando as pessoas, quando elas são apenas ferramentas nas mãos do marceneiro. O marceneiro está com a nossa vida nas suas mãos, e ele está nos forjando, e ele está nos moldando, e ele está nos aperfeiçoando, e ele se utiliza de ferramentas. Ferramentas, ora que dói mais, ora que dói menos, mas ferramentas que estão chegando à sua mão para nos tratar.
para que de fato essa morte de Jesus, ela aconteça na nossa vida, a morte do nosso eu, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Para que de fato essa morte do nosso eu aconteça, para que a vida de Jesus se transforme. Temos hoje conhecido poucas pessoas que estão dispostas a serem moldadas de acordo com a vida de Jesus. A grande maioria quer ser aquilo que são mesmo. Querem ser, andar nos seus caminhos e dizer, não, eu prefiro ser dono do meu nariz, quero ser senhor da minha história, quero fazer as coisas do meu jeito. Se alguém perguntasse, se você pudesse escolher, quem é que você gostaria de ser? E aí se escolhem os ídolos, os hollywoodianos, os grandes cantores, os globais, os jogadores de futebol. E aí cada um tem lá uma imagem, aquela que olha e fala, nossa, essa pessoa é demais. E Jesus vem dizendo assim, você não tem que se parecer com ninguém, nem tampouco com você mesmo, porque até você mesmo, a sua essência está aí preservada e vai continuar preservada, mas eu quero acrescentar, eu quero colocar, eu quero devolver, eu quero instaurar, eu quero realizar em você a imagem de Jesus. Mas no meio do caminho a gente vai se aglomerando, vai se enchendo de lixo, de sujeira, de pecados, de manias, de hábitos, de perversidade, de maldade, de maledicência, de pornografia, de tantas coisas que vão sujando, que vão poluindo, que vão destruindo aquilo que o Senhor planejou para nós. E aí na nossa carreira cristã nós começamos a correr na contramão. Na nossa carreira cristã, o Senhor começa a nos tratar, a nos lapidar, o próprio Espírito de Deus em nós começa a arrancar coisas do nosso coração. Começa a acrescentar outras, começa a limpar quartos, começa a mudar mobília, começa a jogar fora tantas coisas, pensamentos, palavras, ações, tantas coisas que estão lá permeadas na estrutura do que é o nosso eu, e ele vem substituindo, de glória em glória, devagar e sempre, a cada dia um pouco mais, a cada busca um pouco mais, a cada sede um pouco mais, a cada visitação do Senhor um pouco mais, a cada porta aberta um pouco mais. E assim vai sendo, até que de fato estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. Prontos, não perfeitos. E esse prontos não é sem pecado, não é isentos da nossa humanidade, mas é prontos, rendidos, prontos, submetidos, prontos, humilhados, prontos, entregues verdadeiramente na mão do Senhor. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Veja, quando a morte do nosso eu, ela acontece, as outras pessoas são alimentadas. As outras pessoas podem receber essa vida de Deus que está acontecendo dentro de nós. Então, essa morte que é Deus arrancando, que é Deus, a gente sai de uma situação, sai de um problema e daqui a pouco chega outro, e daqui a pouco chega outra situação, e daqui a pouco você está fazendo tudo certo e aí chega alguém para te ferir, e daqui a pouco você está caminhando com Deus, está orando e está vigiando, e aí surge uma situação para te magoar, para te entristecer, para te abater, e a gente precisa respirar fundo e processar e digerir tudo aquilo e ter tempo com Deus. E tudo aquilo, mais uma vez, não são coisas aleatórias nem soltas, são simplesmente ferramentas e ferramentas das quais Deus está se apropriando para nos tratar, para nos lapidar, para investir em nós, para tirar, para acrescentar. E aí a pergunta que eu faço é, queremos ser nós mesmos? Porque quando eu olho para dentro de mim, eu vejo uma Márcia tão egoísta, uma Márcia avarenta, uma Márcia maldosa, que só pensa em si mesma, que quer viver as suas realizações, que se puder se isola e não liga para ninguém, e não quer saber nada de ninguém. Essa sou eu. Essa sou eu crua. Essa sou eu humana completamente. Essa sou eu sem Jesus. Uma pessoa que quer fazer a sua vida e quer ser feliz, e nesse ser feliz pouco importa o que as outras pessoas estão pensando ou achando. Essa sou eu. Mas quando Jesus veio, e quando Jesus começou a operar dentro de mim, quantas coisas ele teve que arrancar. E quantas coisas ele ainda precisa arrancar, que eu fico, Jesus, vai, pega leve porque dói. Mas eu não quero a minha vida mais. Eu não quero mais ser Márcia. Porque ser Márcia é desejar as coisas desse mundo. Porque ser Márcia é ter uma mentalidade pequena, pobre, humana. Ser Márcia é caminhar para o inferno. Ser Márcia é ter dentro de mim a semente maligna, implantada, que deseja que eu viva a minha vida, que eu seja feliz independente de por onde eu vou passar e nas costas de quem eu vou subir.
Eu não quero isso para mim. Eu quero ser Jesus em mim. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Mas Cristo em mim precisa tirar Márcia para ser Cristo, entende? É por isso que Paulo diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Porque aí, esse viver de Jesus que vai matando o nosso eu e que vai nos dando dele, vai trazendo vida para nós mesmos. A gente vai experimentando uma vida que eu, Márcia, nunca poderia experimentar. Mas eu, Márcia, em Jesus posso viver. Eu, Márcia, em Jesus posso contagiar outras pessoas. Eu, Márcia, em Jesus posso acrescentar vida por onde eu passar. Eu, Márcia, em Jesus sou o bom perfume de Cristo. Sou carta lida pelos homens, a carta que o Senhor escreveu. Eu, Márcia, em Jesus tenho uma linda história para contar. Eu, Márcia, em Jesus estou chorando muitas vezes por aquilo de mim que tem que sair, mas estou sorrindo porque posso ver a imagem e semelhança do Senhor sendo forjada dentro de mim. É esse o caminho do cristianismo, é essa fórmula, não é outra. E é por isso que ele continua dizendo: por isso, e é só por isso, que a gente não desanima. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque esse nosso homem interior, ele vai conhecendo as coisas espirituais, ele vai sendo pautado por outros valores, ele vai emergindo num relacionamento que ele nunca experimentaria por conta própria, ele vai sendo levado pelo próprio Espírito a um caminho novo, vivo e verdadeiro, ele vai sendo levado pelo próprio Espírito a uma experiência que muda, que transforma, que dá outro trajeto, que dá outro nível, que dá outro alvo, entende? Esse caminho, eu sozinha, Márcia, pecadora, humana, que nasci em pecado, me concebeu a minha mãe, não posso trilhar, não posso enxergar, não posso chegar lá. A Bíblia fala que somos cegos, que nascemos, somos mortos espirituais. Jesus vem dizendo: olha, você é pobre, cego, nu, miserável. E eu te aconselho a de mim comprar colírio, vestes brancas para você. Porque quando de fato nós nos voltamos para Deus, quando de fato nos entregamos para Ele, quando de fato vivemos e queremos viver a carreira cristã verdadeira, não tem outro caminho. O próprio Espírito nos leva por essa passagem, nos leva por esse trajeto a nossa vida inteira. E a gente vai diminuindo e Ele vai crescendo, e a gente vai morrendo e Ele vai vivendo. E a gente vai chorando, mas ao mesmo tempo vai sorrindo. E a gente vai perdendo no caminho, mas ao mesmo tempo vai ganhando. E a gente vai sendo transformado, e daqui a pouco tem muita coisa de mim que já não existe mais, e muita coisa dele que me foi dada. E o próprio Espírito vai nos transformando e vai nos levando de glória em glória para mais perto dele. É esse o caminho da salvação. É esse o caminho de quem é amigo do Senhor. É por isso que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Toda essa tribulação que você está passando, toda essa tribulação que eu estou passando, ela não é uma tribulação pela tribulação. Ela não é uma tribulação que se encerra com a tribulação. Ela não é apenas uma fase, ela não é apenas uma situação, ela não é apenas uma dificuldade, ela não é apenas uma dor. Ela é um preparo, ela é um forjar, ela é um estabelecer Deus dentro de mim. E aí o que acontece com muitos pegam essa tribulação e desprezam. Muitos pegam aquilo que passam e dizem: eu não quero passar, eu não me submeto, eu não me dobro, eu não me rendo, eu não me humilho. E aí passam uma vida cristã adoecidos. Alguns apenas fingindo um cristianismo, alguns morrendo dentro da igreja, porque comigo ninguém mexe, comigo ninguém faz, nem o próprio Deus tem acesso ao meu coração. E a gente acha e denomina que todas as lutas que a gente passa são o diabo que se levantou, é o diabo que fez, é o diabo que aconteceu, e a gente continua decretando para Deus vitória, colocando o dedo na cara de Deus, dizendo: o Senhor vai ter que fazer por mim, o Senhor vai ter que me dar, o Senhor vai ter que acontecer na minha vida. O Senhor não está preocupado em nos fazer viver uma vida de regalo, de sombra e água fresca nessa terra. O Senhor está preocupado em nos fazer viver a vida de Jesus, para que lá no céu a gente receba a coroa da vida. Porque aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Por isso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu não estou olhando apenas para o que está acontecendo aqui agora na nossa vida. Não podemos deter os nossos olhos nisso. Eu preciso olhar para as coisas que estão permeando o coração de Deus, que estão acontecendo no reino espiritual. O que é que Deus está forjando? O que é que Ele está fazendo?
O que é que Ele está trazendo à existência? O que a mente do Senhor está trazendo para a minha vida? O que é que a mente do Senhor está projetando para nós? A palavra diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, em Romanos 11. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é um texto que nos faz pensar em como o Senhor tem planos tão maiores, tão insondáveis, como os seus caminhos são muito maiores. E quando a gente olha para a nossa existência, enxerga tantas dores, tantos problemas, aquilo quando Paulo está dizendo: olha, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. É essa pessoa que deixa de parecer consigo mesmo para se parecer com o Senhor, porque a sua mente, porque os seus planos, porque o exercício, porque o trabalho do Senhor é nos forjar a imagem do seu Filho. É por isso que os pensamentos dele são muito mais profundos. Nós estamos vendo aqui agora, estamos vendo apenas essa situação, e o Senhor está vendo um panorama muito maior, está vendo aonde esse fim vai chegar, está vendo o trabalho como um todo. Nós estamos vendo ponto a ponto, e o ponto a ponto, quando a gente olha, ele não faz sentido. É como aquela mulher que faz um lindo trabalho de crochê, uma linda toalha de mesa, e quando aqueles pontos começam, a gente não sabe aonde vai dar, que nó que é aquele, que confusão que é aquela, que sentido que vai ter aquilo. Mas quando, enfim, o trabalho está pronto, a gente pode olhar e pode ver toda a arte que foi feita naquilo. Assim é a nossa vida com o Senhor. E quando a gente olha para a nossa história, a melhor decisão que a gente pode tomar é: não quero mais parecer comigo, quero parecer com o Senhor. Isso me faz lembrar de uma professora que nasceu com a mão deformada, fez 27 cirurgias, até o ponto de dizer: não aguento mais, chega, vou ficar com a minha mão assim. Ela era tipo de cobaia, uma espécie rara, passou pela mão de tantos cirurgiões, de tantos médicos, e um dia ela disse: eu não quero mais isso para mim. E ela então interrompeu as cirurgias, interrompeu as reparações possíveis, porque não aguentava mais sentir dor e mexer naquilo. E aí ela optou, quando foi adulta, a ser professora primária, porque de fato aquilo era uma escolha que lhe fazia sentir melhor, poder fazer algo pelas crianças, enfim. E aí um dia ela ensinando os pequenininhos a fazer a letrinha A, isso significava pegar um lápis grosso, fazer uma bolinha e puxar uma perninha, e ela olha para uma aluna apaixonante, uma aluna dócil, e a menina está com todos os dedos cruzados um em cima do outro. E aquilo deixou ela perturbada, ou pelo menos muito curiosa, e ela se aproxima daquela aluna, abaixa a cabeça e diz: Felícia, por que você está com todos os seus dedos cruzados um em cima do outro? Ela disse: porque eu quero ser igualzinha a você. Aquilo que nós enxergamos em Jesus nos faz desistir de quem nós somos. Porque quando eu olho para mim, eu vejo as coisas que Ele colocou em mim, mas vejo as coisas também que o meu pecado me acrescentaram. Eu não quero mais ser eu apenas. Eu quero ser Jesus em mim. Jesus em nós, a esperança da glória. Por isso, olhe para tudo que você está passando. Enxergue o que é que o marceneiro está fazendo. E diga: Senhor, me forge. Trabalhe em mim. Sem que meu coração se amargure, sem que ele se revolte, sem que ele se enraiveça contra o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Se tudo que eu estou passando está gerando em mim um eterno peso de glória, amém, Senhor. Eu quero fazer esse caminho, porque eu quero ser igualzinho ao Senhor. Deus abençoe você. Resgate. Vamos orar? Vamos inclinar o nosso coração diante do Senhor nessa hora? Deus, nós queremos nos aproximar de Ti. Queremos colocar, render, submeter o nosso coração ao Senhor. Queremos nos inclinar diante da Tua soberania, da Tua onipotência, da Tua onipresença, do Teu poder, do Teu trono, e nos apresentar, Senhor, e colocar diante de Ti as nossas questões, as nossas demandas, as nossas dores, o nosso olhar, o nosso entendimento. Tantas coisas, Pai, temos passado, tantas coisas temos vivido, coisas que a gente não entende muito, não sabe o que é que está sendo gerado, da onde que vem, por que vem, para onde que vai. Mas, Pai, nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que há uma supremacia no seu coração, há um intento, há um desejo, quer nos transformar. Não é nos destruir, não é nos humilhar, não é nos destroçar, não é nos desfazer, porque o Senhor nos deu algo tão precioso,
Existe em nós algo único, algo que só nós temos, algo tão particular, tão peculiar, a nossa essência. Mas em tudo isso o Senhor quer colocar a vida de Cristo. Em tudo isso o Senhor quer aplicar a imagem do Teu Filho. Em todo esse nosso processo humano, o Senhor quer nos fazer crescer para estarmos com o Senhor, para vermos como o Senhor, para entendermos, para sermos maiores, para sermos melhores, para sermos menos, muito menos de nós e muito mais do Senhor. E entendemos, Senhor, que muitas situações elas são trazidas à existência para que aconteça esse Teu trabalhar, para que aconteça esse Teu agir, para que aconteça esse Teu transformar as nossas vidas. E nós queremos Te dizer nessa tarde, nós nos submetemos, Senhor. Nós não queremos ser quem somos, mas como aquela menina Felícia que via na professora uma pessoa tão maravilhosa e ela disse: eu quero ser igual a você. Nós queremos Te dizer nessa tarde, Senhor, queremos ser igual a Jesus, queremos parecer com Cristo, queremos ser reconhecidos por Teus filhos. Por isso, Senhor, coloque em nós o Teu coração. A Bíblia diz: nós temos a mente de Cristo. Coloque em nós a Tua mente, coloque em nós a Tua verdade, coloque em nós a Tua sabedoria, coloque em nós o Teu entendimento, coloque em nós a Tua vida, Senhor. Faz assim, nós pedimos, cremos e oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém.
Que coisa tremenda. É exatamente nisso que nós esperamos, é nisso que nós cremos. Teu amor me envolve. Espero em ti, subirei com asas como águias. Estaremos perto do Senhor, Ele está nos trazendo, nos aproximando, nos forjando, nos fazendo cada dia mais parecidos com Ele. Siga o seu caminho, atribulado, porém não angustiado, perplexo, mas não desanimado, porque tudo isso que está acontecendo redunda para você e em você e através de você um eterno peso de glória. Prossiga, o Senhor é por você, o Senhor ama você e tem planos de paz e não de mal. Deus te abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.